Eu lembro até de um discurso que ele falou assim: nós temos que tirar o brasileiro, precisa sair desta merda. Aí eu falei, caraca, o presidente falando que eu tô na merda, eu preciso sair da merda. Aí depois eu pensei assim, nossa, que sacada, não? Mas não é? Nossa. E se você associar as imagens muito parecidas também com a de Getúlio, apesar de não ter o mesmo perfil, mas é uma linguagem muito próxima do povo, sim, no Aldo Getúlio. Diz aqui o meu amigo Rex Tanque: voto de pobre não tem nada a ver com classe, e sim com mentalidade, com pessoas não politizadas. Concorda, professor? Não. Por quê? Não concordo, porque eu trabalho com movimentos sociais há muitos anos e eu tenho vários grupos, principalmente o movimento de moradia na cidade de São Paulo, e a conscientização política ela vem da prática cotidiana, da luta cotidiana. Então eu não posso falar que uma pessoa que não tenha estudos ou que tenha uma condição financeira muito baixa, ela não conheça, né, os seus direitos, ou pelo menos pela necessidade, ela não saiba onde que ela deve, né, chegar e apertar. Então essas pessoas, elas podem ser, como a classe média é também, e a rica, né? Está dentro da cultura de massas, dessa massificação toda, e igualzinho. O que ela pode é perceber em um certo momento o que é bom a ela, você entendeu? E não tanto para o país de modo geral. Isso acontece. Mas isso é normal. Eu preciso primeiro o quê? De alimento, educação, saúde, não é isso? Vamos colocar assim, comida, né? Alimento, comida, essas coisas. Então a primeira necessidade está na frente, mas isso já é político. Eu lhe pergunto, aproveitando este raciocínio, a conscientização política, no meu entender, ela se dá com o exercício da cidadania. Na prática cotidiana. Agora, como garantir o exercício da cidadania a uma pessoa que não tem exatamente isso que a senhora mencionou? Com a democracia. Isso que nós estamos vendo e nós estamos vivenciando é o que está fazendo com que o povo brasileiro torne-se politizado. Se você pensar, nós acabamos de levantar de 1930 para cá, só que nós temos eleições nesse país e ainda com períodos complicados, porque você tem algumas eleições onde toda a população está votando e em outros momentos às vezes cerceado. Você tem o quê? Você tem, depois você tem o Estado Novo, de 30 você tem essa prática, depois você tem o Estado Novo depois você tem vários governos, depois você tem 64 até a eleição do Collor, sem eleição. Como é que você quer que o povo brasileiro saiba ter a prática política? Então ele está aprendendo do Collor para cá, muito pouco tempo. De tempo, né? A Europa, que todo mundo fala que é superior, demorou quanto? Muitos séculos para aprender a ter cidadania. Muito tempo. Todo mundo fala do brasileiro, o brasileiro é inculto, o brasileiro isso, aquilo. Vai dar uma olhadinha o que era a Idade Média. Dá uma olhadinha o que é que o europeu fazia. Mas o brasileiro, ele é ruim. Ou mesmo, olha só, os negros escravizavam os negros. Espera aí, e o branco não escravizava, não? E o homem branco não matava os judeus, os muçulmanos, não escravizava todo mundo, queimava na fogueirinha, na Inquisição. Quer dizer, essa questão do civilizado e não civilizado é complicado, concordo? Concorda? E isso é uma construção que demora um tempo. E nós estamos nessa prática que é muito bonita que nós estamos vendo no nosso país. As pessoas se movimentando e fazendo exercício e aprendendo com a própria eleição, com os próprios erros e acertos. Uma democracia ainda que engatinhando, né, professor? Engatinhando, mas estamos nela, né? Isso que é importante. Olha, meu preconceito, e todos nós temos os nossos, é com a mediocridade. Odeio pessoas medíocres. Odeio o endeusamento da bunda, da mulher melancia, etc. Isso é um... Sim, isso é medíocre também. Também odeio isso. Este emburrecimento, né, professor? Ainda ontem eu estava comentando, porque eu tenho como meta, eu estava falando da politização, que trabalha também com movimentos sociais, né? Isso. Eu entrevistando recentemente uma representante de um movimento sem teto, ela me contou uma história de vida fantástica. Ela foi despejada, ela começou a ser despejada de uma casa para outra, até que de repente o marido perdeu o emprego e eles se viram obrigados a morar embaixo de um viaduto. Isso. E ela me contou histórias terríveis. Eu não consigo nem imaginar, né, uma família, um pai, a esposa, os filhos morando num viaduto, embaixo de um viaduto, Isso. com ratazanas e tudo mais. Isso. E essa mulher me pareceu não.
extremamente politizada. Exatamente. Falando muito bem, se expondo de maneira clara, objetiva, com pensamentos claros. E eu pensei, isso vai exatamente com o que a senhora disse há pouco, ou seja, é uma pessoa que saiu do nada, se aproveitou de alguma brecha, no caso do movimento Social, isso, e ascendeu politicamente, ou seja, é hoje uma líder. Isso. Normalmente acontece isso, porque é aquilo que acontece na vida cotidiana. A necessidade faz com que ela procure um movimento, procure uma igreja, uma pastoral da moradia, seja lá qual o movimento que ela tenha entrado, ela passou a frequentar reuniões, discussões, e a partir daí ela foi ressignificando a identidade dela. E ela foi desejando não só mais a moradia, ela foi desejando o quê? Saúde, educação. Ela deve ter falado isso, porque primeiro é a moradia, sim, é a segurança. Né, a segurança de você ter um lar, porque imagina, você está na rua, você sofre todos os tipos de violência possíveis e imaginárias. Não só a violência física ou a violência que está lá, a violência do olhar do outro, de te olhar e falar, não, você é um desqualificado, você é sujo, você está perturbando a minha cidade, você está me incomodando. Olha só, isso é horrível. Eu quero que aconteça o quê? Com essa pessoa, esse outro olhar, que essa pessoa vá longe, que vá lá para a periferia da periferia, saia daqui. Então, às vezes, existe uma perversidade que o prédio pode estar abandonado no centro da cidade, mas eu não quero que ele seja feito um planejamento para ele, uma reforma para a construção de casas populares. E o pior, abandonado muitas das vezes por gestores públicos. Exatamente. Porque se fosse uma iniciativa privada já é inaceitável. Exatamente. Mas pelo poder público complicado. Público. E ali tem, como você falou, rato, sujeira, etc. Então eles acabam criando, né, um mecanismo onde essa expulsão e limpeza que vem da política higienista do século XIX, revolta da vacina, derruba os cortiços, põe os pobres longe, sobe o morro, hoje está descendo todo mundo. Política higienista, né? Política higienista, o discurso higienista é muito forte. Essas pessoas são sujas, essas pessoas estão... E eu dou aula no bairro de Higienópolis, higiene, né? Classe média, não é classe média alta, né? Mas classe média. E aí o que acontece? As pessoas não querem ver agora as pessoas pobres caminhando por essa região. Não é de direito delas. Complicado, né? O comandante Edgar disse aqui, conheço muitos pobres, inteligentes. Dizem, eu, por exemplo, né? Nada modesto, né? O comandante não é pobre, mas tudo bem, né? Pobre não anda de Harley Davidson, né, comandante Edgar? Mas vamos lá. E muitos ricos idiotas. Vejam exemplos de artistas da TV fútil que temos no Brasil. Professora, eu aproveito essa pergunta do Edgar e volto de uma forma diferente ao início da nossa conversa. Certo. A quem interessa o voto do pobre? As relações de poder, quem está no poder, não só do pobre, como o voto de todos, né? Mas é lógico, se você tem uma massa maior, nosso país ainda tem um número gigantesco, né, de pessoas pobres, então é lógico que quem está no poder naquele momento, né? Você pode perceber que nós tivemos nesta campanha até uma tentativa de um discurso de associar o Serra à pobreza, né? Eu vim de uma classe mais humilde, eu fiz isso, fiz aquilo, quer dizer, por quê? Porque é a maioria, não que eles são mais vulneráveis a um discurso, mas sim porque eles são a maioria da nossa população, infelizmente. Então todos tentaram pegar essa faixa, né? É que nem um nicho comercial. Eu tenho aquele nicho, né? Eu percebo que lá eu vou ter um grande número de pessoas comprando, eu vou lá fazer a minha propaganda, não é? É a mesma coisa. Eu tenho uma população gigantesca. Agora, a banalidade, como foi colocada aí, né, do nosso, né, a pessoa que está perguntando, né, é o problema da nossa sociedade. A banalização das temáticas e dos problemas, né, do corpo feminino. Porque né, eu vejo essa banalização de uma forma muito cruel e mesquinha de manter a alienação do povo. Uhum. Né? Isso, embora seja um discurso até antigo, né, essa questão da alienação popular, mas é uma verdade. Sim. Né? Porque eu fico vendo, o sujeito que trabalha, eu pego um operário, trabalha o dia inteiro na construção, trabalha. Chega em casa, ele, que não tem acesso a um pacote de TV por assinatura, abre o canal aberto. Sim.
e começa. Ali ele liga. Gente, pelo menos de Todos os sábado. tipos de programas horrorosos. De sábado, olha, todo programa de TV aberta, nada contra. Tem mulher pelada. Sim, E não é aquela mulher pelada, é aquela mulher que o cara sabe que nunca vai ser dele. exatamente. Jamais. É um estereótipo de mulher que não existe. Está ali. Né? O produto não é uma mulher, né? É um produto de consumo. Né? E aquilo é empurrado. Sim. Né? Goela dentro desse cidadão. Agora, Qual é a reação disso, por quê? professora? Por quê? Vamos falar um pouquinho disso na nossa televisão, que é lógico que as outras também têm, mas na nossa é um pouquinho mais marcante. O nosso processo civilizatório foi como? Chega aqui um português, né, está lá num período bem fechado, entra aqui e encontra uma mulher nua, que é a mulher ameríndia, que nós chamamos de índia, né? Então ela está nua. Toda a violência que aconteceu desse processo de miscigenação e própria a cultura do índio de estar entregando essa mulher a ele, né, foi colocado como culpa da mulher porque ela estava com o corpo exposto. Depois você tem a mulher negra, que nós falamos, né, africana, né, sendo colocada como objeto sexual e de uso masoquista, de todos os tipos de coisas e maluquices que este senhor tinha, né? Junta agora, né, toda a mestiçagem dessa mulher índia com a mulher negra, com a mulher branca, que muitas chegaram aqui para a prostituição. Nós tivemos várias mulheres que foram abusadas e outras também que eram abusadas dentro de casa sem nenhuma lei, nenhuma regra, tudo se podia ser feito. Então, a mulher brasileira, ela é vista como objeto sexual.